Olá pessoal, vamos agora nesse vídeo trabalhar razões trigonométricas aqui no quadro, ok? Mas na playlist tem também um vídeo detalhando sobre o uso do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então, dois exemplozinhos aqui para a gente verificar de uma forma mais ampliada. Então vamos lá. Temos aqui um tipo de questão onde ele dá dois ângulos agudos. Então, se ele deu o ângulo agudo num triângulo retângulo, você tem tudo para usar uma dessas estruturas, seno, cosseno ou tangente, ok? Então, ele apresentou uma questão, um triângulo retângulo. Então, você já fica atento, ou você vai usar Teorema de Pitágoras, ou você vai usar seno, cosseno ou tangente, ok? Nesse tipo de questão aqui, ele mostra para você uma tabela. Ele já dá para você na questão uma tabela. Se ele deu uma tabela para você com o ângulo de 60 graus, significa que você vai utilizar os valores correspondentes a esse ângulo de 60 graus. Ok? Então, se ele deu o ângulo agudo de 60 graus, então você vai ter que usar a estrutura do seno, cosseno ou tangente. Você não vai usar as três estruturas que ele deu na tabela. Você vai verificar no desenho qual você vai usar aqui, ok? Aí eu já expliquei a vocês, lá no vídeo que tem lá na playlist. Para identificar quem você vai usar aqui na tabela que ele deu, você tem que observar quem são os personagens que estão ao redor do triângulo retângulo. Quem é que estão ao redor do triângulo retângulo? Então, antes de fazer qualquer questão, a gente aprendeu a identificar os personagens. Esse está na frente do ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é chamado de hipotenusa, ok? Esse camarada aqui está na frente do ângulo agudo. É chamado de cateto. Como ele está na frente do ângulo agudo, que é o ângulo que a gente vai trabalhar, porque tem dois ângulos. Agora, qual dos dois a gente vai trabalhar? O que ele indicou para você na tabela, 60 graus. Então, você vai trabalhar com esse. Então, esse lado está na frente do ângulo de 60. Então, o que fica na frente é o quê? O oposto. Então, isso aqui, essa medida, x, é cateto oposto. Ok? Aí, ó, quem são os personagens? Ele não indicou esse lado. Então, os personagens só são x, que é cateto oposto, e esse aqui, que é a rampa, que é a hipotenusa. Então, os personagens são cateto oposto e hipotenusa. A única expressão que tem cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, significa que você vai usar essa estrutura aqui, ó, a primeira. A do seno. Por que, professor? Porque o seno é o quê? O seno de um ângulo, no caso aqui 60 graus, vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? Quem é o seno de 60 na tabela? O seno de 60 na tabela é quem? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Aí na outra linha você coloca raiz de 3 sobre 2. Ok? Igual. Quem é o cateto oposto? 60 graus, oposto é x. Quem é a hipotenusa? 50. Que é a rampa. Isso aqui é o que? Um igual. Igualdade de duas frações. Aí você faz meio pelos extremos. Ok? Vou colocar aqui ao lado. Continuação. Aí você vai fazer 2 vezes x. Vai dar o que? 2x igual 50 vezes raiz de 3 não vai dar 150, raiz de 150 não, viu? Isso aqui está errado, ok? Então não vai dar isso. A gente já viu isso, uma questãozinha lá atrás. Aí, ó, você não pode multiplicar esse camarada que não tem raiz com esse número dentro da raiz.
Então aqui vai ficar simplesmente 50 colado com raiz de 3 multiplicado, ok? Aí, ó, aqui tem uma multiplicação. Quando esse 2 sair, o contrário de multiplicar é o que? Dividir. Então vai ficar x, isso vai passar no primeiro grau, né? X vai ser igual a 50 raiz de 3 dividido tudo por 2, ok? Aí, ó, você pode dividir, simplificar isso aqui por 2 e isso aqui por 2. Aí no final vai ficar x é igual a 50 dividido por 2, vai dar quanto? 25 em cima. Mas 25 colado com quem? Raiz de 3. E embaixo, 2 dividido por 2, que você dividiu por 2 em cima, dividiu por 2 embaixo. Em cima deu 25 e 2 dividido por 2 dá 1. Ok? Aí, ó, a resposta final. Aqui a distância é metro, né? Pronto. Essa é a sua resposta final. 25 raiz de 3 é a medida da altura do triângulo, que é o lado X. Ok? Então, muito atento. Antes de responder a questão do triângulo, retângulo, identifique os personagens para você saber quem vai usar aqui. Nesse caso, o ângulo é esse, então oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa é seno. É por isso que você, na tabela você vai usar esse valor e não esses dois. Beleza? Vamos para outro estilo. Observa que também é um triângulo retângulo, 90 graus. Então você vai usar ou seno, cosseno ou tangente ou teorema de Pitágoras. Só que na questão ele te dá um ângulozinho, mas não dá o valor e nem dá a tabela. Então, mas você sabe, se ele deu um ângulozinho, é porque ele vai querer o quê? Ó? Seno, você calcula o seno. Nessa questão aqui, ele pediu para você calcular as três formas, seno, cosseno, tangente. Beleza? Mas se ele quisesse só o seno, tranquilo, porque é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, deu um ângulozinho, você vai calcular isso. Bora identificar primeiro. Isso aqui é o que? Fica na frente dos 90 graus. Isso aqui é chamado de hipotenusa. Esse é o ângulo que eu vou usar como referência. Então esse lado é que fica à frente desse ângulo. A frente é o que? O oposto. Então isso aqui é o cateto oposto. Esse aqui só pode ser quem? O cateto adjacente. Beleza? Aí vamos para o primeiro cálculo. Ele quer que você calcule o seno. Aí o seno do ângulo θ vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Mas quem é o seno do ângulo θ? Aí ele não deu tabela, então você vai achar uma fração. O seno do ângulo θ vai ser, o cateto oposto é 30 e a hipotenusa é 50. Aí, ó, isso aqui vai dar o quê? Como é uma divisão, você pode cortar esse zero com esse zero. Aí aqui no final vai sobrar uma fração 3/5. Pronto. Essa é a resposta do seno de θ que ele pediu a você na questão. Beleza? Agora vamos efetuar o cálculo do cosseno. Cosseno de θ. Que ele pediu também. Como o ângulo é o mesmo, se esse lado é oposto, esse é o adjacente. Aí, ó, o cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí o cosseno de θ vai ser igual. Quem é o cateto adjacente? Se esse é o oposto, esse é adjacente. É 40. E a hipotenusa é quanto? É a rampa, 50. Como é aqui uma divisão, uma fração, posso cortar esse zero com esse zero. Aí no final vai sobrar o quê? 4/5 ou 4/5, que é a medida do cosseno de θ. E por fim, tangente. A gente já aprendeu que a tangente é a única expressão que não tem hipotenusa, beleza? Então a tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto
sobre cateto adjacente. Então a tangente do ângulo θ vai ser igual. Quem é o cateto oposto? 30. Quem é o adjacente? Aí a tangente não tem hipotenusa, então 40. Aí, ó, a tangente de θ vai ser igual a quem? Cortando, 3/4. 3 sobre 4. Ok? Então aqui, aplicando as três estruturas, seno, cosseno e tangente, em referência a esse ângulo. Então, primeiro você identifica quem são os personagens em relação ao ângulo de referência. E depois você vai aplicar as estruturas do seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cosseno é o adjacente sobre hipotenusa. E a tangente não usa hipotenusa, então é oposto e adjacente. E acabou. Beleza? Obrigado pela atenção, ótimos estudos, cuide-se e até a próxima.